Dando continuidade ao evento, fiquem agora com a palestra intitulada Práticas Alimentares Saudáveis no Contexto Hospitalar, Ações da Nutrição Clínica nas Diferentes Patologias e Ciclos de Vida. A palestra será ministrada por Márcia Marília Gomes Dantas Lopes, que é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora do Departamento de Nutrição, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obrigada, Márcia. Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia Marília, docente do curso de Graduação em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Residência Multiprofissional em Saúde. E hoje, neste evento, nós vamos conversar sobre práticas alimentares saudáveis no contexto hospitalar, ações da nutrição clínica nas diferentes patologias e ciclos de vida. Para iniciarmos nossa conversa sobre práticas alimentares, nada mais justo do que entendermos o que são práticas alimentares, né? Então, as práticas alimentares, elas são práticas sociais, não podendo ser abordadas por uma única perspectiva disciplinar, pois o significado do ato de nutrir, de comer, ultrapassa o mero ato biológico. Nessa perspectiva, compreendemos como práticas alimentares a seleção, o consumo, a produção da refeição, o modo de preparação, de distribuição e de gestão, isto é, o que se planta, o que se come, o que se compra, o que se come, como se come, onde se come, com quem se come, em que frequência, em que horário, com qual combinação. Tudo isso conjugado faz parte integrante das práticas sociais. E as práticas alimentares, elas podem ser compreendidas não somente quanto aos alimentos habitualmente consumidos, mas também as condições que favorecem com que sejam habituais e consumidos, pois são determinados também pela disponibilidade objetiva dos alimentos, por influências culturais e pelo modo como os alimentos são mostrados através da mídia. A alimentação do ser humano não é instintiva, ela é construída e aprendida cognitivamente e ideologicamente nas suas relações sociais. E aí, quando a gente pensa em práticas alimentares, nessa construção dessas práticas alimentares, a gente tem que pensar nessas práticas alimentares de diferentes dimensões, né? Então, temos a dimensão temporal, de cuidado, afetiva, econômica, de ritual de socialização, que nós sabemos que o ato de comer é um ato social, e de saúde e doença, que vai ser o foco aqui da nossa aula. Todas essas diferentes dimensões, elas se entrelaçam, conformando uma rede. E aí, a partir desse entendimento, podemos, nós, profissionais de saúde, intervir na realidade, tendo em vista a melhoria de vida pela introdução de novos hábitos de saúde no indivíduo, né? Então, embora os hábitos alimentares estejam arraigados nas práticas familiares, a atuação do profissional da nutrição no âmbito hospitalar tem papel vital na promoção de noções saudáveis, né? Já que nós, profissionais, temos uma influência importante frente às mudanças alimentares do processo saúde e doença. Então, pensando aí nessa perspectiva de práticas alimentares, vale ressaltar o nosso guia alimentar, né, para a população brasileira, e que em 2019 os autores Gabi e Jaime, eles desenvolveram e validaram uma escala multidimensional que ela permite a mensuração de adesão a práticas alimentares saudáveis, que foram baseadas pelas recomendações do guia. E essa escala de práticas alimentares saudáveis baseadas pelo guia, ela foi adotada pelo Ministério da Saúde e fizeram dessas práticas um folder intitulado Como está a sua alimentação, que acabou sendo um material de divulgação do guia alimentar. E aí esse folder ele é composto por essa escala multidimensional, que ela tem 24 níveis,
sendo do primeiro ao 13º nível práticas alimentares consideradas saudáveis e do 15º ao 24º nível práticas alimentares consideradas não saudáveis. Então, existe uma pontuação, né? Então, o profissional de saúde consegue fazer essas perguntas objetivas e pontuar as questões, tendo pontuações para as questões de 1 a 13, que seriam as práticas saudáveis, e outras pontuações para as questões 14 a 24, que seriam as práticas não saudáveis. E no contexto hospitalar? Né? Então, quando a gente pensa em contexto hospitalar, entendemos um pouquinho o que são práticas alimentares, falamos do nosso guia para a população brasileira relacionado a uns instrumentos um pouco mais objetivos para essa avaliação. E quando a gente pensa no contexto hospitalar, o que é que a gente pode pensar de práticas alimentares? Então, antes de tudo, é importante que lembremos que antes de qualquer intervenção, qualquer ação, nós precisamos avaliar aquele indivíduo. Então, precisamos avaliar o estado nutricional pelos parâmetros bioquímicos, pelos parâmetros antropométricos e de composição corporal, realizar um exame físico e realizarmos também uma anamnese alimentar. Dentro dessa anamnese alimentar, nós vamos conseguir identificar muitas coisas que serão importantes na nossa intervenção enquanto profissionais da nutrição no âmbito hospitalar. Então, vamos conhecer crenças, costumes, aversões, preferências, alergias, intolerâncias, hábitos alimentares. E isso vai ser muito importante na adesão a novas práticas ou em algum tipo de mudança em relação à alimentação para aquela nossa população que está hospitalizada. Então, o START é essa avaliação nutricional, né? Lembrando sempre de fazer uma boa anamnese alimentar com foco na história alimentar. E isso tudo ela faz-se necessário e essencial para que a oferta do nosso suporte alimentar ela seja adequada em todos os tipos de patologia e em todos os ciclos de vida. Então, quando a gente vai pensar nas práticas alimentares dentro do contexto hospitalar e pensando que a prática alimentar ela é uma prática social, precisamos entender alguns conceitos. Então, o conceito de educação em saúde. Precisamos entender que é um processo essencialmente ativo, que envolve mudança no modo de pensar, sentir e agir dos indivíduos e pelos quais eles adquirem, mudam ou reforçam conhecimentos, atitudes e práticas conducentes à saúde. Dentro dessa educação em saúde, a gente puxa aí para a nossa famosa educação nutricional, que nós, profissionais da nutrição, promovemos saúde através da mudança de práticas alimentares inadequadas e conscientização do indivíduo na seleção dos alimentos. E aí a gente tem que lembrar que essa educação nutricional, ela deve ser pautada naqueles pilares que constituem as leis da alimentação e nutrição, que são quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, dentro dessas leis da alimentação, o paciente está assegurado em consumir todos os grupos de alimentos, além da ingestão em quantidade e qualidades adequadas para o seu organismo, e assim assegurar o estado nutricional adequado, principalmente quando a gente pensa em paciente a nível hospitalar, né? Que ele precisa realmente ter um estado nutricional, a gente precisa ali estar recuperando ou minimamente reduzindo aí a, a carga de morbidade que pode prejudicar esse paciente durante a hospitalização. Então, a ação da nutrição ela é muito importante na recuperação ou manutenção desse estado nutricional, que a gente sabe que um paciente bem nutrido, um paciente com estado nutricional adequado, ele tem menor tempo de hospitalização, ele tem menores chances de infecção, então isso tudo é positivo,
né? Tanto para o paciente como para os serviços de saúde. Então, a abordagem relacional da alimentação e nutrição, ela vai contribuir para um conjunto de práticas que são ofertadas pelo setor saúde na valorização do ser humano, para além da condição biológica e o reconhecimento de sua centralidade no processo de produção de saúde. Então, o respeito à diversidade e à cultura alimentar, né, pensando-se aí na alimentação brasileira com suas particularidades regionais, ela é a síntese do processo histórico de intercâmbio cultural entre as matrizes indígena, portuguesa e africana, que se somam por meio de fluxos migratórios, às influências de práticas e saberes alimentares de outros povos que compõem a diversidade sociocultural brasileira. Então, reconhecer, respeitar, preservar, resgatar e difundir essa riqueza, né, de alimentos e práticas alimentares vão corresponder ao desenvolvimento de ações com base no respeito à identidade e cultura alimentar da população. Então, pensando nisso, a alimentação entra em como elemento de humanização das práticas de saúde, que aí vão ter três pilares, né? A alimentação expressando as relações sociais, a alimentação trazendo aí valores e histórias do indivíduo e a alimentação tendo implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. E aí a gente não pode deixar de falar na questão da segurança alimentar e nutricional. Então, diante de algum cenário de insegurança alimentar, a limitação de acesso ao alimento e ao recurso, o profissional nutricionista necessita exercer sua atribuição de educador, que lhe é garantida no artigo 3 da Lei 8.234 de 91, que define como atividade privativa nossa a assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas em serviços de nutrição e dietética. Então, por sermos um profissional da saúde, o nutricionista ele deve atuar em educação em saúde como um processo essencialmente ativo que envolve mudanças no modo de pensar, de sentir e agir dos indivíduos e pelos quais eles adquirem, mudam ou reforçam conhecimentos, atitudes e práticas conducentes à saúde. Então, as práticas de educação em saúde são inerentes na execução das ações do cuidado ao paciente. E a educação nutricional ela se insere nessa educação em saúde, pois vai propor a promoção da saúde através da mudança de práticas alimentares inadequadas, evitando hábitos compulsivos e preservando a participação ativa e consciente do indivíduo na seleção dos alimentos. Então, quando a gente vai pensar nas ações de nutrição clínica, nas diferentes patologias e ciclos da vida, né, que é o nosso ponto-chave da aula, falamos de práticas alimentares, do conceito, da aplicabilidade numa população saudável, no contexto hospitalar, como a gente pode estar refletindo, né, sobre essas práticas, mas que ações a gente poderia fazer dentro da nutrição clínica de práticas alimentares nessas diferentes patologias e ciclos de vida. Então, pensando em ações, eu elenquei algumas aqui para estar mostrando para vocês estarem refletindo no que poderia ser aplicado, no que poderia ser um projeto em algum hospital público ou privado, para que seja uma ação da nutrição que melhore aí toda a questão relacionada ao desfecho de algum tipo de patologia. Então, como ações, a gente destaca aqui a gastronomia hospitalar, né, que ela alia a prescrição dietética e as restrições alimentares à elaboração de refeições saudáveis, nutritivas, atrativas e saborosas, e permite que dietas hospitalares participem da terapêutica, agregando prazer ao valor nutricional do alimento. Outra ação que a gente destaca é a ação de educação nutricional, que já falamos um pouco anteriormente. Então, essa ação de educação nutricional vai ser apropriada pelo técnico
ou pelo nutricionista, né? Pelos profissionais da nutrição, que aí vai pensar aí não só como uma lógica de transmissão de informações em relação ao que é saudável e o que não é saudável, mas também por meio de troca e construção de saberes, sempre lembrando de toda a parte social da alimentação, de toda a história daquele paciente. Outra ação de nutrição que é importante é a qualificação da alimentação hospitalar. Então, o desenvolvimento de oficinas em grupo, explorando conhecimento sobre os alimentos, o preparo e a relação dos alimentos com a doença, dentro de uma perspectiva de troca, é interessante. E também a instalação de refeitórios nas unidades de internação seria uma iniciativa que poderia melhorar a aceitação das refeições e tornar o ato alimentar mais prazeroso. Então, essa seria uma outra ação, uma outra estratégia. Outra coisa que a gente poderia fazer também, pensando em paciente hospitalizado, é realizar refeições em grupo, né? A questão do grupo, ela favorece o compartilhamento de impressões, de experiências, reforça a função convivial da alimentação, e essas interações são muito valorizadas pelos pacientes, porque eles consideram essas interações um ambiente acolhedor e torna a refeição um momento de troca. Outra ação que nós podemos fazer é o cuidado no atendimento, né? O cuidado, o acolhimento, o envolvimento, né? Então, com muita responsabilidade e ética, né? Tanto dos copeiros, como dos técnicos em nutrição, como do próprio nutricionista, é considerado uma ação humanizada e uma ação que tem muita coisa positiva, né? No âmbito hospitalar. Pensando em humanização, a gente traz aqui a ação relacionada à humanização da assistência, que aí a gente já traz um aspecto relacionado ao diálogo, né? E aí o acolhimento, ela vai ser um recurso essencial, permitindo a escuta do outro, destacando a importância da dimensão dialógica do encontro, não sendo nós profissionais um mero transmissor de discurso técnico-científico, em si levando em consideração toda a história do paciente, todos os hábitos e crenças. Então, pensando no cuidado humanizado, eu elenco aqui 4 opções que podem ser utilizadas na prática do técnico ou do nutricionista, que é a possibilidade de escolha do tipo de refeição e preparações, pensando aí nas preferências desse paciente, o atendimento de pedidos especiais pelos pacientes, uma possibilidade de troca de horário de refeição, e possibilidade de fazer adaptações individualizadas, que isso já se sabe que aumenta o grau de satisfação dos pacientes e potencializa bastante a aceitação das dietas hospitalares. Então, isso tudo leva a uma melhora do estado nutricional, né, do paciente e, consequentemente, um bom desfecho para esse paciente. Outras ações que podemos fazer é a escuta qualificada e o projeto terapêutico singular, né? Isso tudo gera reconhecimento de um cuidado alimentar que se aproxima das expectativas dos indivíduos e que ultrapassa a visão de doença e de satisfação das necessidades físicas e nutricionais, porque ele vai agregar o conforto e o respeito às preferências e aos hábitos alimentares. Outra ação importante é a educação permanente, né? Então, a gente precisa atualizar a equipe, envolvendo tanto a dimensão nutricional e sensorial, como também a organização do serviço. E, por último, uma outra ação que também pode ser pensada, né, como ação da nutrição clínica, é a continuidade do tratamento nutricional para além do ambiente hospitalar. Porém, isso requer fortalecimento e diálogo com a rede social dos usuários. Então, aqui eu mostrei para vocês algumas ações que nós podemos estar atuando lá no âmbito hospitalar, nos diferentes ciclos de vida, seja criança, seja adolescente, seja idoso, qualquer tipo de patologia, a gente pode estar pensando nessas ações para promover aí práticas alimentares saudáveis. Porém, a gente sabe que temos alguns obstáculos a serem enfrentados. E é interessante que vocês estejam cientes disso
e que pensem em estratégias de como enfrentar esses obstáculos, que seriam esses: os números reduzidos de profissionais da nutrição, técnicos e nutricionistas, ainda temos essa realidade, a complexidade das tarefas desenvolvidas pelos nutricionistas, que isso vai gerar uma dificuldade de implementação de ações de cuidado alimentar e nutricional humanizado no hospital, com destaque para a falta de tempo, excesso de leitos por nutricionistas e atividades administrativas. Infelizmente, isso ainda é uma realidade que nós temos que lutar para melhorar essa questão. E, além disso, a gestão do cuidado alimentar e nutricional necessitaria da redefinição das finalidades do trabalho do nutricionista, de produção de refeições e da terapia nutricional, não pressupondo a produção de refeições distanciada da clínica, nem o trabalho em clínica distanciado do alimento. Então, compreenderia uma relação de parceria que levaria a descobrir novos espaços para o cuidado integral à saúde, do ponto de vista nutricional. E aí englobaria estratégias de interação e organização relacionada a horários, refeitórios coletivos e até comissão de cardápios especiais, a depender da patologia, a depender do ciclo de vida. Outros obstáculos a serem enfrentados é exatamente essa própria continuidade do atendimento após a alta hospitalar. A gente sabe que não é algo tão simples, mas é algo que, se bem desenhado, dentro do projeto do hospital ou dentro, conversando com gestores, é algo que possa vir a ser algo muito positivo, porque nós sabemos que práticas não são modificadas do dia para a noite, ela precisa de uma continuidade de acompanhamento. Outro obstáculo a ser enfrentado é a cooperação entre os profissionais da produção de refeições e problemas de comunicação com os demais profissionais do hospital. Então, aqui eu reforço a importância da comunicação, não só entre os profissionais que atuam dentro do serviço de nutrição e dietética, mas também entre os outros profissionais de saúde, né? O enfermeiro, o psicólogo, o médico, aqueles que estão ali sempre em contato com o paciente, que também vão saber seus desejos e suas dificuldades. E por último, eu elenco aqui um obstáculo que precisa ser enfrentado também e que a gente precisa sempre estar em diálogo com os gestores, que é exatamente o apoio institucional para investimentos em recursos humanos e materiais. Então, realmente, a gente precisa ter esse diálogo constante, a gente precisa ter um projeto, e aí eu deixo como uma conclusão aqui para vocês, que para que a gente consiga colocar em prática todas aquelas ações que eu elenquei nos slides anteriores, nós precisamos ter um projeto, minimamente, né? Então, eu deixo como opções essas ações e deixo também claro aqui o que é que vocês podem estar enfrentando no dia a dia de vocês na prática hospitalar. Mas tudo organizado, planejado e com uma boa comunicação é possível de ser efetuado. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei para fazer essa aula e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.